Olá para vocês que seguem as atualizações do portal Banda B. Está começando mais um Fique Sabendo. Eu sou o Rodrigo Silva e na entrevista de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que tem resultado em muitas dúvidas por todo o Brasil: a mistura de vacinas contra a Covid. Países como Estados Unidos, Canadá e Alemanha estão adotando essa estratégia chamada de intercambiabilidade de vacinas. Ou seja, na primeira dose, uma determinada vacina é aplicada, e na segunda dose, a depender do município, uma vacina de outro tipo, mas também imunizante contra a Covid, acaba sendo aplicada. O estado de São Paulo tem usado como segunda dose para quem tomou vacina AstraZeneca, por exemplo, a vacina da Pfizer. Mas a questão é, será que o uso de vacinas diferentes é seguro? Como que fica a discussão da terceira dose nessa história, dose de reforço, que já está sendo aplicada aí por todo o Brasil? Para falar no assunto, eu converso hoje com o infectologista e professor da PUC-Paraná, Dr. Vitor Horácio de Souza. Doutor, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês novamente e tentar esclarecer para vocês a importância dessa terceira dose que está vindo aí preconizado pelo Ministério da Saúde. E vamos começar já com uma pergunta mais abrangente, doutor. Estudos preliminares já indicaram que, dependendo da combinação entre determinadas vacinas, a resposta imune de uma pessoa pode até crescer. Como é que o senhor vê isso a partir dos estudos que a gente tem até agora? Veja, né, o mundo ele avança no combate contra o coronavírus já com 4,8 bilhões de doses aplicadas como um todo, né? Essa corrida pela imunização, ela já fez com que a gente tivesse aproximadamente 30% da população mundial com pelo menos uma dose das diversas vacinas e 23% mais ou menos de habitantes do planeta que já completaram a imunização. Por que eu estou falando isso para você? Porque a gente sabe que a pandemia ela fez com que em todos os locais do mundo nós tenhamos a necessidade de vacinar. Então, é importante a gente lembrar que a gente tem alguns países de baixa renda, a gente está discutindo terceira dose, mas a gente tem alguns países onde a gente tem apenas 1,2% de habitantes vacinados. Então, é um reforço que a Organização Mundial de Saúde faz, focando também na necessidade da gente aumentar a imunização nesses países que ainda não conseguiram vacinar nem 5% da população. Isso é importante porque à medida que a gente tem uma falha na progressão da vacina, nesses países, cepas novas vão aparecer, como já apareceu a Gama, a Delta e outras mais. Então, a gente fala de terceira dose, mas a gente tem que lembrar também da importância de completar o esquema com duas, né? Então, isso é extremamente importante para a gente. Com relação à sua pergunta, a gente tem vários estudos já publicados, principalmente a partir de fevereiro desse ano, que eles mostram que a combinação de vacinas, e o primeiro estudo que foi feito foi exatamente com relação à AstraZeneca e à Pfizer, ele dá um up na produção de anticorpo. Esse aumento na produção de anticorpo chegou a 9 vezes mais. Então, o que isso significa para a gente? Significa uma proteção ainda maior, principalmente também com cepas novas e um período maior de proteção, né? A gente tem alguns estudos aí que mostram, por exemplo, a Pfizer, ela tem um estudo que coloca que a partir do momento que você vacinou com ela, você fica em torno de 9 meses com proteção, né? As demais vacinas em torno de 6 meses. Então, a terceira dose, ela vem exatamente nesse sentido, aumentar o tempo de proteção e proteger contra as formas graves. Será uma pergunta que todo mundo faz, né, Rodrigo? Será que todo mundo vai tomar essa terceira dose? Né? Num primeiro momento, o que a gente tem de prioridade são exatamente aquelas pessoas acima de 70 anos, 60, em alguns estados já estão adotando 60 anos, e pacientes imunodeprimidos. Por que essa população foi escolhida no primeiro momento? Porque a gente observou que esses grupos eles apresentam uma queda na produção de anticorpos significativa e tornam eles mais expostos ao vírus, como foi no início da pandemia. Como a vacina, ela visa proteger formas graves e reduzir mortalidade, e esse é um grupo de risco, esse foi o motivo da escolha, né, e começar novamente com essa faixa etária, esse grupo etário.
O senhor menciona a importância da gente vacinar com 2 doses, logo me vem à cabeça a variante Delta, Sim. que, curiosamente, a variante Delta me parece, pelo menos a impressão que a gente tem, é que teve um comportamento um pouquinho diferente aqui no Brasil do que teve na Europa. Como é que o senhor vê a expansão da variante Delta hoje? Pegando o gancho. Na verdade, a gente se preocupa muito com essas variantes novas, porque à medida que elas vão aparecendo, a clínica dos pacientes infectados ela vai mudando. Então, a cepa delta, hoje, o que a gente observa? Que aquele sintoma que a gente tinha como dificuldade para sentir cheiro de alimentos, né, sabor de alimentos, a delta não necessariamente vai fazer. A gente observa que antes a gente tinha em torno do terceiro e quinto dia uma piora dos sintomas. Nessas cepas novas, em torno do oitavo, décimo primeiro dia, a gente tem complicação. Então, a necessidade da imunização, Rodrigo, ela vem exatamente para a gente tentar bloquear essas cepas. E a gente sabe que você aumentando o período de produção de anticorpo e aumentando a quantificação deles, você também faz uma imunização cruzada. Então, essa intercambiabilidade de vacinas, como é que ela começou, né? Ela começou pela falta de algumas delas. Então, vou citar um exemplo aqui, a Argentina. A Argentina usou a Sputnik V para a primeira dose. Não chegou a ter quantidade suficiente da Sputnik V para a realização da segunda dose. Então, eles tiveram que intercambializar, que foi o termo que você usou e explicou muito bem no início da entrevista. Essa intercambiabilidade de vacinas, ela já é estudada e ela mostrou que você consegue aumentar o leque de proteção. Então, essa intercambiabilidade ela começou pela falta da vacina também, né? E também por uma situação que acabou acometendo as gestantes com a AstraZeneca, né? Onde ela foi suspensa em alguns países na Europa e utilizada a vacina da Pfizer como segunda dose. Esse grupo estudado mostrou que chegou a produzir até 9 vezes mais anticorpo do que repetindo a mesma dose da vacina. Doutor, tenho percebido, em relação à terceira dose, ainda muita discussão em torno da possibilidade da Coronavac ser levada em conta como terceira dose, né? Sim. Ela ainda não está sendo utilizada como terceira dose, visando aí que tenha uma aprovação emergencial e não definitiva, né, por parte da Anvisa, e apenas o estado de São Paulo que já disse que vai usar o imunizante que estiver disponível, né, como uma terceira dose. Sim. Como é que o senhor está vendo toda essa discussão em torno da Coronavac? Tem algum estudo já conclusivo sobre essa vacina como terceira dose especificamente? Bom, perfeita essa sua pergunta também, né? A gente sabe que acima de 80 anos existe uma redução do fator imunoprotetor, né? Independente de qual vacina que você for utilizar. Então, você tem essa redução desse fator imunoprotetor. Então, ou seja, qualquer imunizante, tanto aqueles que são imunizantes inativos como a Coronavac, vetor viral como a AstraZeneca, ou vacina RNA mensageiro, aí como a gente tem né, as 3 vacinas, Coronavac, AstraZeneca e a Pfizer, e a Janssen, né? Todas essas vacinas têm esse perfil. Então, você vai ter queda na produção de anticorpo. Então, a vacina, ela tem o fator de prevenir, né, a forma grave e óbito de tal forma que, independente de qual venha a ser o tipo de vacina que você venha tomar como terceira dose, ele vai ser importante. Então, a pergunta, acho que está a ideia que está no fundo dessa tua pergunta, eu posso escolher qual vacina tomar? Né? O Ministério da Saúde ele está indicando a vacina da Pfizer, mas caso não seja possível, ela não esteja disponível, você pode utilizar a AstraZeneca ou a Janssen ou a própria Coronavac também. Doutor, uma preocupação de muita gente, que é sempre importante a gente falar no assunto. Arranjos com vacinas diferentes pode resultar em efeitos adversos em quem tomou o imunizante? Sim, então, pode, né? Mas os efeitos adversos, eles não são graves e eles são temporários. Então, nenhuma das vacinas, e aqui eu quero reforçar, né, porque o movimento antivacinismo ele cresce cada vez mais, eu quero reforçar que efeito adverso de vacina você tem com todas. Mesmo fazendo intercambiabilidade, eles podem aparecer e podem aparecer até numa incidência maior. No entanto, nada
que justifique você não fazê-lo. Então, pode ter efeito adverso? Pode. Pode ser um pouco mais grave? Pode. Mas o quanto mais grave é? Mesmo sendo mais grave, eles são ainda muito pequenos, e o mais grave que eu vou dizer para você é assim, um pouco mais de dor, talvez um pouco mais de desconforto, mas nenhum deles chegou a abonar o fato de fazê-la. Então, assim, pode fazer efeito adverso, sim, mas não chega a ser tão grave, e se aparecer, ele é de curta duração. E quando a gente fala na terceira dose, eu acho que é uma pergunta bem importante para que todo mundo consiga se situar também, por que a gente fala numa terceira dose com doses de imunizantes combinadas, né, no caso? A terceira dose pode ser diferente das 2 doses anteriores que eu tomei. Sim. A importância de você ter uma terceira dose combinada é exatamente para você ampliar a tua produção de anticorpo para cepas diferentes, né? Então, é aqui, Rodrigo, eu quero fazer um alerta para a população, né? A gente fica muito focado em, eu vou dosar anticorpo para ver quanto que eu produzi, né? A gente tem imunidade humoral e imunidade celular. A imunidade celular você não consegue quantificar pelo exame sorológico de anticorpo neutralizante que muitas pessoas acabam fazendo. Então, a gente precisa acreditar nessas vacinas, acreditar nos trabalhos que foram desenvolvidos pelas empresas de renome internacional, que publicaram eles e mostraram essa quantificação do anticorpo, e fazer as vacinas nos intervalos estabelecidos. Então, a gente tem aí, com relação à AstraZeneca, a terceira dose sendo feita pelo menos 6 meses após a segunda, para pacientes idosos, e 28 dias para pacientes imunodeprimidos. Então, vamos acreditar nelas, respeitar os intervalos e aguardar as informações aí com relação a qual vacina vem aí para nós fazermos a terceira dose. Apesar do Ministério da Saúde ter preconizado a Pfizer, eu quero reforçar aqui que a importância de fazê-la com outra marca, caso não tenha a Pfizer disponível, também é válida. Para a gente terminar, doutor, alguns números, pelo menos da vacinação, mostram que Curitiba tem tido uma aceitação bem importante, né, dos imunizantes, a população tem se vacinado Sim. bem. Para a gente encerrar, uma análise do atual cenário de queda, como é que o senhor está vendo números que estão ficando um pouco mais otimistas, né, doutor? Sim, exatamente. Eu fico muito contente porque a gente tem, a partir do momento que você imuniza e que você tem a conscientização da população em medidas de higienização das mãos, né, não aglomerar tanto quanto, né, manter um distanciamento, tudo isso ajuda a controlar a pandemia. Você veja, nós estamos aí com 18 meses de pandemia, 9 meses de vacina, né? Então foi tudo muito rápido. Então a doença avançou muito rápido, as vacinas avançaram muito rápido. Então é uma doença nova que a gente ainda está aprendendo com ela, e a vacina também. Então a gente precisa confiar nas informações científicas que estão sendo dadas, e a gente acredita e confia, porque os números realmente eles são números que nos deixam muito felizes, porque a quantidade de pacientes ocupando leitos de terapia intensiva reduziu muito, a mortalidade tem diminuído, e aqui eu faço só uma ressalva. Nós precisamos ficar muito atentos à vacinação dos adolescentes e das crianças, porque é um grupo etário que ainda não foi priorizado nas vacinas, principalmente as crianças abaixo de 12 anos, e os adolescentes estão começando a vacinação agora. E é esse o grupo hoje que a gente tem uma quantidade grande de infecções pelo coronavírus. Então, nós nos imunizando e tomando ainda os cuidados, nós estamos protegendo nossas crianças. Porque você imunizado, saindo de casa, aglomerando, você está trazendo o vírus para dentro de casa. E quem está dentro de casa sem utilizar a máscara é teu filho, né? Então, aí você acaba trazendo o vírus para eles. Então, a população pediátrica ainda requer uma atenção bem maior nesse cenário todo. Mas eu estou confiante, os números estão baixando e a gente está muito feliz com isso. Doutor, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Obrigado. Para conferir outras entrevistas do portal Banda B, você pode entrar lá no www.bandab.com.br/notícias/categoria/fique sabendo. Essa conversa aqui com o Dr. Vitor está no YouTube, esse link na descrição do vídeo, e o vídeo será anexado a um material que sai ainda hoje no portal Banda B. Pessoal, até a próxima entrevista. Tchau.